Após o Corinthians de 2012, o Flamengo de 2025 foi o time que mais ficou próximo de ganhar novamente um Mundial. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia. Se inscreva no canal, deixa seu like aqui no vídeo e bora falar sobre a final entre Flamengo e PSG, que olha, eu vou ser muito honesto com vocês. Quando foi para os pênaltis, eu achei que o Flamengo seria campeão. Isso mesmo. Então, assim, como que se desenrolou o jogo, né? Foi um jogo que, para mim, o PSG teve um domínio completo no primeiro tempo. Completo no primeiro tempo. Faz 1-0. A tendência de quem estava assistindo o jogo era até de que o PSG faria 2-0. E aí eu acho que tem um lance que muda completamente o jogo, que é o pênalti cometido pelo Marquinhos no Arrascaeta. E eu acho que sim, muda o jogo. Eu acho que o PSG continua um pouco melhor, porém o Flamengo ele se impõe mais no jogo. Você tem umas. Eu acho que são duas coisas que aconteceram que ajudaram muito o Flamengo: o pênalti e as mudanças do Felipe Luiz. O Flamengo melhora no segundo tempo, faz uma boa prorrogação, e quando vai para os pênaltis, é aquela coisa que você olha e fala assim, eu sendo muito honesto, e não vou ser hipócrita aqui de falar que estava torcendo pro Flamengo, porque eu não tava. Porque eu não torço, e não é questão, porque é Flamengo. Não, não é porque é Flamengo. Qualquer brasileiro que vai pro Mundial, eu torço contra, e acabou. Entendeu? Porque é assim que é a rivalidade. Então eu não vou torcer para nenhum brasileiro em mundial que não seja o meu. Obviamente que o meu talvez nunca mais volte, né? Com as diretorias que tem tudo, mas isso é um caso para um outro vídeo. Então, assim, quando vai para os pênaltis, eu olhei e falei, cara, vai dar ruim. Vai dar ruim, porque se tem uma coisa que o Rossi faz bem é pegar pênalti. E eu achei que até a experiência dos jogadores do Flamengo contra a juventude dos jogadores do PSG faria um pouco a diferença. Obviamente que ninguém conhecia o Safonov, ninguém imaginava que ele pegaria 4 pênaltis, a verdade é essa. Então não vê, não, ninguém. É só você ver o retrospecto da carreira dele, então não tem como falar que o cara defenderia os pênaltis e tal. É o que eu falei, tem muito mais cara de um professor de filosofia de faculdade pública no Brasil do que de goleiro. Dito isso, acho que quando vai para os pênaltis, especialmente, eu, assim, sendo muito honesto com vocês, começa com o De La Cruz fazendo tal, não sei o quê. Quando o Dembélé perde o segundo pênalti, que continua empatado, porque quem que perdeu o primeiro pênalti do Flamengo foi o... Agora não me lembro quem que perdeu o primeiro pênalti do Flamengo, mas de qualquer forma, o Flamengo perde o pênalti e logo em seguida foi o Saul. E logo em seguida o Dembélé também perde o pênalti. Naquele momento eu achei que o Flamengo ganharia. E aí quando você vai evoluindo as cobranças de pênaltis, você começa a ver que o título estava sendo encaminhado para o PSG, né? Mas assim, para mim volto a repetir, para mim foi o time que mais chegou perto de você olhar e falar assim, cara, eu acho que dá para ganhar. Eu acho que até mais do que o Flamengo de 2019 e até mais aquele Palmeiras contra o Chelsea. Porque ali contra o Chelsea, o jogo estava empatado, então havia uma tendência de que o jogo iria para os pênaltis, antes do Luan fazer o pênalti, cometer o pênalti. Mas esse eu achei real que o Flamengo poderia ser campeão nos pênaltis. Achei real. Eu acho aquilo que eu falo para vocês muito. A obrigação era do PSG ser campeão por todo o investimento que tem. Mesmo o Flamengo tendo o maior investimento da América do Sul, o maior investimento do futebol brasileiro, ainda está bem atrás dos investimentos que esses grandes clubes europeus fazem. Mas assim, e não é questão de glamourizar a derrota, não é isso. Eu acho que é questão de você valorizar o que foi feito. E o Flamengo hoje, ele chegou
ele ficou muito perto de conquistar o Mundial, a verdade é essa, muito perto, sabe? Acho sim que faltou competência dos batedores de pênaltis do Flamengo, porque por mais que o Safonov tinha a toalha lá, tudo tal, não sei o quê, cara, com todo respeito, assim, pô, se você bate bem o pênalti é gol, acabou. Se você bate pênalti bem, é gol. Então eu acho que os jogadores do Flamengo sentiram. É impressionante como o Saul não ganha um título assim desamparante, né? Já sofreu lá com o Atlético de Madrid contra o Real Madrid. Mas assim, parênteses fechado, eu achei que o Flamengo fez uma partida muito boa, especialmente até o primeiro gol, até o empate. Eu acho que o Flamengo não vinha jogando bem, acho que o PSG vinha controlando o jogo. Acho que o Luiz Henrique no intervalo, meio que aquela coisa assim, pessoal, a temporada é longa, tal, tá 1-0 pra gente, vamos administrar o jogo, foi o que eles fizeram. E aí o Marquinhos, que aí também eu queria falar um pouco do Marquinhos, né? Porque assim, para mim teve durante o jogo você tem dois destaques e para mim foram os dois destaques que impactaram completamente no resultado de 1-1. Você tem de um lado o Rossi, que fez um primeiro tempo trágico, trágico, que faz 1-1, na verdade ele sofre dois gols. O primeiro que ele vai, evita ser de escanteio, e depois ele volta, tipo assim, numa velocidade muito lenta até o gol, que eu não consegui entender como um goleiro, sabe, de time grande faz um negócio daquele, que aquilo não existe. E segundo, a questão do Marquinhos, que assim, ele vai, ele faz um pênalti completamente idiota, porque assim, era bem provável que aquela jogada da Rascaeta não daria em nada. Segundo, no último minuto da prorrogação, eu não lembro se é do jogo ou da prorrogação, ele me perde um gol dentro da pequena área, sabe, que de verdade, assim, ele furou. Então, assim, e ele não vem fazendo uma boa temporada, o Marquinhos, tá? Eu bato muito na tecla aqui, assim, com todo respeito, cara. Para mim, o Marquinhos não é o cara para ser um zagueiro de seleção. Não é. Ah, é um bom zagueiro? É um bom zagueiro. Mas eu não acho que não é, assim, nem perto do que eu acho que a seleção precisa, sabe? Ele é um cara que, para mim, assim, na minha seleção, poderia estar no grupo? Poderia, talvez entre os 25 ou 26 e tal, mas na minha seleção ele não seria o titular. Ele não seria titular. Eu acho que a gente tem zagueiros muito melhores que o Marquinhos, com todo respeito. Com todo respeito. Gabriel Magalhães, Militão, sabe? Thiago Silva nem se fala. É que o Thiago Silva já tá numa idade mais avançada. Mas assim, e aí voltando um pouco para o jogo, né? Que você teve esses dois destaques que participaram, porque o Rossi também no gol do PSG, ele simplesmente espalma ali uma coisa que o goleiro não faz, tipo, não faz o menor sentido aquele movimento que ele fez, porque ou você agarra a bola, ou você espalma de uma outra forma, e ele espalmou no pé do esquive. Cara, o nome do cara sempre me, me dá um trava-língua. Escaractélia, né? Nossa senhora, deu um trava-língua aqui, mas vocês sabem de que eu tô falando, né? E então, assim, cara, o Flamengo teve um ano mágico. A verdade é essa. Obviamente que tem que zoar, e assim, tem chatos, hein? Ai, não pode zoar o Flamengo porque ele ganhou. Não, cara, você tem que zoar, futebol é zoeira. Obviamente, cara, que o Flamengo perder esse título em nada apaga o brilho do ano do Flamengo, que é um campeonato, assim, um ano mágico para o Flamengo, e faltou muito pouco para, cara, ser o melhor ano da história do Flamengo. Então você tem Carioca, você tem Supercopa do Brasil, você tem Brasileiro, você tem Libertadores, perdeu os pênaltis do Mundial. Então, assim, cara, é bizarro o ano do Flamengo. É muito bom. E a tendência, gente, você que não torce para Flamengo, especialmente Palmeiras, cara, a tendência é que o Flamengo continue ganhando muitos títulos nos próximos anos. Ah, vai ganhar tudo? Não, porque futebol é futebol. Mas se você olha para frente, numa tendência do que o time está jogando, dos investimentos, tudo, tem um bom técnico, tal, você olha e fala assim, cara, o Flamengo já entra favorito, por exemplo, para o próximo Brasileiro e para a próxima Libertadores. O Flamengo acaba o ano, eles vão ter um puta dinheiro para investir, coisa que, por exemplo, o meu time que foi mal não vai ter. Então, assim, a distância
Entre o Flamengo e os outros times, talvez menos o Palmeiras, talvez, questão financeira, tudo que o Palmeiras também investiu muito dinheiro em reforço, mas eu acho que a distância do Flamengo para os outros times, como eu falo, tirando o Palmeiras, a tendência é aumentar cada vez mais. Porque os caras estão arrecadando cada vez mais com títulos, com uma série de coisas, e os outros times estão ficando para trás nisso. Então, assim, o Flamengo aumenta o seu faturamento, vai conquistando as coisas, já tem um plantel bem forte, e a tendência é que ele vá cada vez mais reforçando esse plantel. Então, por exemplo, você tem contratações que, cara, que não precisaram nem dar certo para o Flamengo ganhar tudo esse ano. Cara, o Samuel Lino é um exemplo disso. Que até o momento, cara, não é uma contratação que impactou no Flamengo. E o Flamengo foi a contratação mais cara da história do Flamengo. E o Flamengo não precisou dele para ser campeão. Pode ser que no próximo ano ele detone, porque chegou aqui no meio da temporada, tal, não sei o quê. Então, assim, há uma tendência muito forte de que o Flamengo cada vez mais seja dominante no futebol brasileiro, gente. Seja dominante no futebol brasileiro. A grande verdade é essa. Então, você que é rival, tudo, lógico, tem que zoar porque perdeu o Mundial, tudo tal. Mas, cara, assim, é assustador o que pode acontecer com o futebol brasileiro nos próximos anos em relação ao Flamengo. É assustador. Então, ou os outros times começam a correr atrás, começam a se organizar, começam a cortar na carne o que o Flamengo fez lá atrás, ou a distância vai aumentar cada vez mais. Isto é, se obviamente não tiver nenhum problema no Flamengo, porque a gente sabe como os times brasileiros são, né? Então você já teve um período de dominância absurda, por exemplo, do São Paulo, e hoje olha no que se transformou o São Paulo. Então, quando você volta 20 anos atrás, lá na década de 90, cara, você olhava e falava assim, cara, o São Paulo, 30 anos atrás, assim, eu olhava e falava, cara, o São Paulo vai dominar futebol brasileiro por muitos anos. E não é o que aconteceu por conta de más administrações que depois vieram. Então, assim, se o Flamengo continuar com boas administrações, com o faturamento que tem, tendo uma competência no departamento de futebol, cara, vai ser muito difícil com o poder aquisitivo que o Flamengo tem, com o poder financeiro que o Flamengo tem, vai ser muito difícil alguém bater de frente com o Flamengo. Será muito difícil. Então, assim, pessoal, volto a repetir. Flamengo merece demais tudo o que está acontecendo, porque é algo que foi plantado lá atrás. Não é um bilionário que caiu ali, investiu um dinheiro no Flamengo e o Flamengo foi campeão. Não, não, não. O Flamengo é bem diferente do que aconteceu. Sofreu na carne lá, no meio da década de 2010, tudo. Passou alguns anos ali, sabe, roendo o osso, e hoje, cara, tá, graças a boas gestões, as gestões competentes, tá colhendo o que plantou. E eu volto a repetir, a tendência é que o Flamengo domine cada vez mais o futebol brasileiro e sul-americano. E não duvidem se num ano desses, onde talvez um europeu, sabe, ganhar um europeu que não seja tão forte quanto esses times, os últimos que ganharam, não duvide que o Flamengo ganhe um novo Mundial, não, tá, pessoal? Sendo muito honesto com vocês. Então, eu sou o Rafael da Ana Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo, tá ajudando a comunidade crescendo, e valeu!